Luiz, eu gostaria que tu contasse pra gente qual é a tua trajetória até aqui, como tu te tornou um Scrum Master, como tu descobriu essa profissão, digamos assim. Bom, eu fiz esse ano 10 anos na área de tecnologia. Basicamente, na metade dessa trajetória, ali por 2010, eu estava migrando da área de desenvolvimento de sistemas para a área de análise. Na empresa, de líder técnico, líder de processo, de alcançar dias ágeis, naquela época, mas não tinha ninguém com experiência nesse meio. A gente vinha de uma gestão de projetos mais tradicional e a gente foi atrás de formação. Quando eu falo a gente, foi eu e meu gerente na época, o Fábio, para fazer um curso junto com ele em São Paulo. A gente fez um curso bem bacana sobre metodologias ágeis e gestão de projetos usando Scrum. Devorei o Scrum Guide, fiz o curso, depois fui atrás de certificações. E na época, com todo o gasto, fazer várias mudanças na empresa, conseguimos implementar várias delas, foi bem bacana. E de 2010 para cá, então tem 6 anos que eu não parei mais. Eu atuo direto como Scrum Master em times dentro da empresa, tive a oportunidade também de dar alguns treinamentos para outras empresas, no período que eu atuei como consultor. E esse ano também, mais no início do ano, eu lancei também um livro que está na Amazon sobre Scrum também, que não é necessariamente um guia, porque existe o Scrum Guide para isso, é mais um diário, digamos assim, de boas práticas que eu aplico em algumas empresas. Então esse é o meu envolvimento com o Scrum. Ocasionalmente eu escrevo também no blog, né, mas eu sou dia como Scrum Master. Maravilha. Como tu enxerga o mercado de profissionais de Scrum hoje? Tu acha que vem crescendo o número de profissionais? Como tu está percebendo o mercado hoje em dia? Até uns anos atrás, né, era bem comum as empresas formarem, né, Scrum Masters e profissionais de Scrum nas próprias empresas, porque simplesmente não existiam pessoas com experiência em aplicar a metodologia, experiência em trabalhar em times que usassem a metodologia. Agora eu já vejo que está mudando um pouco, estão surgindo vagas de emprego com o título Scrum Master. Na época que eu comecei lá em 2010, 2011, não tinha. Né? Tu pegava analistas de sistemas, tu pegava líderes técnicos que conhecessem Agile, conhecessem métodos ágeis. Hoje em dia tem na vaga Scrum Master para equipes assim, trabalhar em tais projetos. Então, as metodologias ágeis do Scrum, elas acabaram mudando um pouco como o mercado está vendo até a própria contratação de profissionais. Então, eu diria que, mais do que nunca, está sendo um grande diferencial tu conhecer, tu saber aplicar, né, se possível, tu dominar tais metodologias. Não é realmente um diferencial. Né? Hoje em dia, tem muito analista de sistemas, tem muito desenvolvedor, mas aí tem pequenos pontos que eu acho que se a gente colocar no currículo, né, como, por exemplo, o Agile, a gente consegue se destacar bastante no mercado. Perfeito. Quais ferramentas que tu usa no dia a dia como Scrum Master? Quais ferramentas que tu trabalha? Perfeito. A gente tem basicamente dois tipos de ferramentas. Né? As ferramentas de software, talvez sejam que estão mais na moda, né? E as ferramentas mais old school, né? Papel caneta, post-it, murais e assim por diante. Uma mescla dos dois. Né? Os dois eles têm seus prós e seus contras. Né? Eu uso, por exemplo, Kanban. Kanban, dentro do possível, eu procuro colocar num lugar visível, na parede mesmo, com post-its. Quando não é possível, a gente usa o Kanban num modelo mais virtual, com um Trello, por exemplo. O Trello é uma ferramenta bastante difundida hoje em dia, o pessoal usa bastante para board de tarefas. Uso também o Burn Down Chart, que é um gráfico que mostra o progresso da sprint, o progresso do desenvolvimento do incremento do produto. Também, quando possível, um gráfico na parede que todo mundo possa ver a qualquer momento. Quando não é possível, às vezes tem empresas que não têm parede, por exemplo, para ficar fixando coisas.
a gente pode utilizar um Google Docs, né, uma planilha no Google Docs, que o Scrum Master atualiza diariamente, as pessoas têm visivelmente uma televisão, por exemplo, nos seus computadores. Né? Além disso, tem várias outras ferramentas que se pode utilizar, né, como, por exemplo, Planning Poker para medir tempo de desenvolvimento das tarefas. Né? A gente tem a própria definição de pronto, que é um artefato, um contrato e de responsabilidade da equipe com a qualidade do que vai ser entregue. Então, tem várias ferramentas. Algumas o Scrum fala, outras ferramentas eu acabei pegando de outras metodologias, como, por exemplo, o XP. Né? E muita gente descobre no dia a dia. Acho que isso é o mais bacana. Né? Se pegar o Scrum Guide lá, ele é bem curto, e as equipes vão acoplando mais funcionalidades conforme a necessidade e o gosto da equipe. Maravilha. Tu falou ali que tem alguns gráficos que o Scrum Master diariamente atualiza, né? Basicamente, qual seria a rotina diária de um Scrum Master? Obviamente varia, né, do tamanho da equipe, varia do projeto, da empresa, mas basicamente existem algumas reuniões, algumas time boxes que a gente participa durante o decorrer de uma sprint, e uma delas, por exemplo, é a reunião diária, né? Acontece o alinhamento dos membros do time para saber o projeto. Essa talvez seja o ritual, digamos assim, mais importante do dia do Scrum Master. Como ele é um facilitador do processo, todos os dias essa reunião vai acontecer, que ela aconteça preferencialmente no mesmo lugar, no mesmo horário. As pessoas geralmente fazem ela em pé, para que ela seja rápida, ninguém vai querer ficar se enrolando uma reunião em pé. Uhum. E ele ajuda com a mediação dessa reunião. Né? Então, basicamente, são 3 perguntas. Né? O que eu fiz ontem? Cada pessoa responde as 3. Né? O que eu vou fazer hoje? Se tem alguma coisa me impedindo. Se tem alguma coisa me impedindo. Porque outro dos papéis do Scrum Master, além de mediar o processo, garantir que está sendo seguido, é impedimentos. O Scrum Master tem que garantir que o time continue avançando no desenvolvimento do produto, sem que nada atrase as metas que a gente tem. Então, um impedimento, por exemplo, pode ser a licença do meu software que eu utilizo vai expirar. Articular junto com o setor de infraestrutura para providenciar uma nova licença. Isso vai garantir que o time vai continuar desenvolvendo sem que fique um dia, 2 parados por falta de licença de um software. Então, falando aí de rotinas diárias do Scrum Master, um dia típico. Né? Pela manhã, bem no início da manhã, pode, por exemplo, estar atualizando o burn down chart. O mais cedo possível saiba o andamento do projeto. Está verificando se o Kanban ou o Trello está atualizado também, se está todo mundo nas colunas apropriadas, elas estão avançando. Né? Pode cobrar do time a reunião diária no horário que foi estipulado. No dia, trabalhar nos impedimentos que foram levantados na reunião, para que o time consiga continuar avançando. Né? Também cabe ao Scrum Master evitar, né, que elementos de fora do time, né, os demais stakeholders, os demais envolvidos na empresa, do time. Então, acontece o Scrum Master, em algum momento do dia também, se reunir com diretores, conversar com outras pessoas que têm algum input para dar para o time, mas que não deveria chegar diretamente neles para não atrapalhar o que eles já estão fazendo. Daí depois o Scrum Master vai analisar, né, se deve ou não deve ser dado uma urgência, né, ou se a gente pode postergar para o próximo sprint. O dia funciona assim, né, atualização de métricas, alinhamento do time e trabalhar com impedimentos e os demais stakeholders. Perfeito. O Scrum Master, ele participa muito da sprint? Desculpa, não vi direito. O Scrum Master, ele participa da definição da próxima sprint? Participa de todo o processo, mas mais como um mediador e como alguém que vai garantir que os processos sejam seguidos. Né? Então, o Scrum Master, como proposto pelo Scrum, né, ele não vai, por exemplo, desenvolver nada na sprint. Não vai ser um programador. Ele também não vai estimar as tarefas
ou não vai dizer, programador X, tu tem 2 dias para fazer essa tarefa. Não cabe a ele isso. O time ele é auto-organizado, o time se organiza e define suas tarefas. Cabe ao Scrum Master garantir que o processo é seguido, avance, e que todas as partes se comuniquem. É basicamente essa a função dele. Então, participar da sprint, sim. Não como um elemento mão na massa no produto, digamos. Não como um indivíduo que vai desenvolver ou vai testar. Mais como um indivíduo vai garantir os processos, vai atualizar todo mundo e vai facilitar a comunicação dos processos. Perfeito. Qual que é a diferença entre um Scrum Master e um Agile Coach? O Agile Coach, ele trabalha mais como um consultor de implantação do Scrum em uma empresa. Geralmente, ele é um indivíduo externo, que participa do dia a dia da empresa durante um certo período de tempo, para entender como estão os processos, quem são as figuras-chave, quem pode catalisar essa mudança, para depois começar um processo de educação e implantação do Scrum. Então, ele tem um projeto de início, meio e fim, de implantação do Scrum, que pode depois, claro, ser estendido para acompanhamento e coisas do tipo, mas ele é geralmente uma figura externa, um consultor especialista nessa área do Scrum, especialista na implantação de Agile em geral, Mas, ao contrário do Scrum Master, ele não vai ser, na maioria dos casos, um funcionário da empresa, que é membro de uma equipe, que responde à diretoria. Em alguns casos, o Scrum Master faz um pouco o papel do Agile Coach. Que nem no meu caso, por exemplo, eu fui um dos primeiros da empresa a aprender a metodologia, coube a mim ensinar os demais. Então, eu fiz meio que um papel de Agile Coach, de evangelizar os outros gerentes, os outros setores, ajudar o pessoal a implantar. Mas a função mesmo, depois que eu assumi, foi, não, eu sou o Scrum Master, eu tenho que cuidar do meu time, que foi prometido. Maravilha. Falou ali que tem cuidado do meu time. Se pudesse gerenciar, não é possível? Desculpa, eu não peguei um pedaço, ficou meio chiado. Tu falou ali que o Scrum Master gerencia o time e tudo mais. É possível gerenciar mais de um time? É tranquilo? Tem qualidade nesse trabalho, gerenciando mais de um time? Entendi. Na verdade, essa pergunta, ela cabe para várias áreas, não apenas para ser um Scrum Master ou não. Eu sou um dono de empresa. É possível ter 2 empresas com qualidade? Eu sou jogador de futebol. É possível jogar em 2 times ao mesmo tempo? É mais ou menos isso. Boa analogia. Bem divididas as responsabilidades, se dedicando exclusivamente a essa tarefa, eu diria que consegue pegar uns 2 times com qualidade. Um dia tu vai trabalhar focado em um time, outra metade do dia outro time, ou em dias da semana alternados, alguma coisa do tipo. Ainda assim, sempre há um ônus. Em algum momento vai acontecer algum conflito, tu vai estar na reunião de um time e o outro vai precisar de ti. Então, com prudência, eu acredito que 2 times seriam um limite razoável. Mais do que isso, realmente poderia ficar bem complicado, mas o ideal mesmo seria um time full-time, dedicado exclusivamente. Mas a gente sabe que nem sempre a empresa tem tantos profissionais para fazer esse papel quanto gostaria. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Quais os erros que tu acha que são mais comuns de acontecer durante a implementação de uma metodologia Scrum dentro de uma empresa? Perfeito. O Scrum, se você ver lá no Scrum Guide, uma das primeiras coisas que ele fala é que o Scrum ele é um framework empírico. O que quer dizer isso? O empirismo é o conhecimento obtido através da experiência comprovada. Então, o Scrum ele é fruto de algumas décadas de gerenciamento de projetos pelos 2 autores dele, o Kay Schwaber e o Jeff Sutherland, que geraram aquele framework e que ele vem sendo evoluído desde então. Na verdade, tem sido cada vez mais reduzido, guardando apenas o que mais interessa desde então. O principal erro que eu vejo é as pessoas não acreditarem plenamente no Scrum quando vão implementar ele. Então, ele é um framework pequeno, simples,
mas difícil de dominar porque exige muita disciplina. Então ele diz lá, por exemplo, que a reunião diária ela tem que ser em pé, no mesmo local, no mesmo horário, todos os dias. E cada participante deve tomar no máximo 1 minuto da reunião respondendo 3 perguntas. Essa é a regra. Já que as pessoas falham, por exemplo, né, elas deixam que um participante da reunião, né, tome 15, 20, 30 minutos para ficar explicando suas tarefas. Isso abre precedentes para os outros também começarem a falar demais, por exemplo. Daqui a pouco a gente tem todos os dias reuniões de 2 horas para alinhar as coisas, o que faz que a longo prazo seja percebido como desperdício. E vão cortar a reunião diária. Daí vem aquela frase, metodologias ágeis não funcionam. Mas a culpa, né, é o uso errado. Né? Tem um termo que se usa no meio das metodologias ágeis, que é o Scrum flácido. É quando tu diz que aplica o Scrum, mas não segue à risca suas regras. Né? Tu deixa, não, aqui eu abro uma exceção, aqui eu não uso desse jeito. Né? Não, de reunião diária eu vou fazer dia sim, dia não. Se a reunião é diária, ela é diária. Né? Então, acho que o maior erro é as pessoas, antes de tentarem aplicar ele à risca, saírem modificando e boicotando etapas. Né? Claro, depois de, eu tenho 1 ano aplicando Scrum na equipe, ou 6 meses, depende da velocidade do time. Né? Eu vi que tal ponto eu posso melhorar. Ok, vai lá, melhora, ajusta as necessidades, alguma coisa não está funcionando. Né? Mas num primeiro momento, o que mais causa falha é as pessoas não acreditarem que dá sim para ter uma equipe autogerenciável, dá sim para ter um Scrum Master que não decide a velocidade que o time tem que caminhar, né? Que dá para separar as tarefas de produto e processos em papéis diferentes, né? Que dá para ter reuniões produtivas, que esse é um problema de várias empresas. Então, o problema maior é não acreditar, não dar uma chance na implantação à risca. A gente falou que durante as reuniões diárias pode acontecer de um membro da equipe falar durante 15 minutos. É tão prejudicial um membro que fala mais do que o ideal e um membro que geralmente não fala? Pode acontecer de um membro não falar? Não, a reunião diária ela é bem curta e bem objetiva e tem regras muito simples. Né? Todos têm que falar 3 perguntas. E o objetivo de cada pergunta pode ser respondido com apenas uma frase. Né? O que eu fiz ontem? Ontem eu trabalhei na tela X. Ou ontem eu trabalhei no conteúdo Y. Fiquei para o fornecedor A. Né? O que eu pretendo fazer hoje? Hoje eu vou ligar para o fornecedor B, o e-book X, ou eu vou desenvolver a segunda tela do sistema. Tem uma coisa te impedindo. Está me impedindo que a minha máquina tá travada. Né? Está me impedindo que hoje à tarde eu vou ter que pedir ajuda para alguém porque eu não consigo resolver um problema de código. Né? Então, são essas 3 frases bem objetivas. Né? Qualquer outra coisa, né? Eu quero dar algum detalhe de uma tarefa que eu estou fazendo. Não é na reunião diária. Daí pega uma outra reunião, só as pessoas que precisam saber daquele detalhe, né? E vão discutir aquele elemento. Então, por isso que ela dificilmente vai se estender mais do que 1 minuto para cada indivíduo do time. Porque ela é bem objetiva. Então, qualquer outro detalhe a mais, né? Qualquer outro detalhe a mais que tiver que ser discutido, se discute num outro momento, fora da reunião diária, somente com os envolvidos naquele ponto específico. Se é de software, os desenvolvedores vão discutir isso depois numa outra reunião deles. Né? Se é de conteúdo, o pessoal de conteúdo. Se é de vendas, o pessoal de vendas. Objetivo, que senão dispersa muito fácil. Maravilha. Gerenciamento de prazo, Luiz. Como funciona? Que dicas que tu pode dar para quem está querendo começar com isso? Como gerenciar prazos dentro de uma sprint? O Scrum ele trabalha com a ideia de que uma das reuniões ordinárias que existem, as reuniões regulares que existem, seria a reunião de planejamento da sprint. Né? Que é a reunião onde onde vão ser exibidas as tarefas que vão ser realizadas nos próximos 15 dias, 21 dias do mês, de cada empresa. São essas tarefas que já estão priorizadas, existe um dever de casa
que é o do Product Owner, de priorizar as tarefas, né, que é ele quem sabe para onde o produto deve seguir, o que o mercado precisa, então vai vir priorizar as tarefas. O Scrum Master pode ser um facilitador ou o Product Owner de explicar essas tarefas. E o time vai fazer a estimativa do tempo que aquelas tarefas vão levar e o que cabe na próxima sprint. Para fazer essas estimativas, o Scrum mesmo, ele não te diz como. Daí existem diversas técnicas que você pode utilizar, adotando de outras metodologias. Então, por exemplo, a indústria mais tradicional de desenvolvimento de software trabalha muito com pontos de função ou pontos de caso de uso. Isso falando especificamente de software. Então, por exemplo, tem uma tarefa que ela é uma tarefa simples para um desenvolvedor pleno resolver. É simples para alguém que tem alguma experiência resolver. Essa tarefa a gente vai dar uma pontuação específica para ela. Depois vai se dando pontuações para as tarefas, ou para os casos de uso. E aí, quantos pontos, depois fazer meio que uma correlação de quantos pontos cabem uma semana, ou uma sprint, ou uma unidade de medida que a gente vai trabalhando. Essa é uma técnica, pontos de casos de uso ou pontos de função. Nas metodologias ágeis, geralmente a gente trabalha com Planning Poker, que é uma outra forma de estimar, que é bem interessante porque ela é colaborativa. O poker no nome é porque a gente usa um baralho, cada membro da equipe tem um baralho. Esse baralho é um pouquinho diferente do normal, ele está em escala Fibonacci, então ele começa ali meio, 1, 2, 3, 5, 8, ele vai dando uns saltos exponenciais. E para cada tarefa que é apresentada, para cada tarefa que é lida, todo mundo saca uma carta e mostra ao mesmo tempo o quão complexa acha que é aquela tarefa. Se está todo mundo em sincronia, né, a nota é a mesma, né, se o time é todo mundo do mesmo nível, a nota é a mesma, a gente define que aquela nota, semelhante ao que acontece em pontos de caso de uso, pontos de função, aquela nota virou a nota da tarefa. A disparidade, a gente pega maior e menor, né, a gente pega lá, alguém deu um 13, alguém deu sei lá, um 20. Pega o maior e o menor. Por que o que é muito fácil deu um 3? Por que alguém achou que é muito difícil deu um 20? Discutir aquela tarefa e vai fazer uma nova rodada para novamente. No Planning Poker, são desses pontos que se faz um número de pontos, um número razoável. E lá pelos pontos, aquele time consegue entregar em um sprint da iteração. Então é ativo e experimental. Ele não é um método que tem uma fórmula para calcular a hora de trabalho. Porque o time mesmo joga e decide como um time tem um maior comprometimento. Então, grande comprometimento do time. Se o time diz que vai entregar a tarefa em 2 dias, foi o time que disse que se não entregar em 2 dias, ele pode ser cobrado. Porque não foi ninguém, não veio a estimativa de cima. Sim. Então é bem interessante. São 2 formas de trabalhar e Planning Poker. Muito legal. Para a gente finalizar essa parte mais prática, existe algum tamanho ideal de uma equipe? Claro, tamanho de equipe, né? Bastante de muitas coisas, né? Sim. O Scrum dá alguns números ali, né? Acho que ele cita entre 5 e 9, sendo ideal 7. Mas, na verdade, ele cita um outro ponto que é mais interessante ainda do que um número mágico, que é uma frase que diz o seguinte, mais ou menos assim, né? A equipe, ela é multidisciplinar, ela é autogerenciada e ela tem que ter todos os indivíduos necessários para conseguir entregar um incremento de produto, conseguir atingir o objetivo de uma sprint. Então, por exemplo, se a tua equipe tem apenas tarefas de desenvolvimento, não precisa de interface gráfica, não precisa de marketing, né? Tu poderia ter desenvolvedores e testadores nela apenas, por exemplo. Então, isso vai te dar, vamos dizer, 3 desenvolvedores e um testador. Uma equipe de 4 pessoas. Ah, não, mas o meu incremento de produto, ele envolve também design gráfico,
ou design web. Ele envolve também alguma coisa de marketing, né? Ele envolve anúncios. Então, eu vou precisar ter desenvolvedores, vou precisar ter testadores, vou precisar ter um designer, vou precisar ter alguém de marketing. O tamanho ideal é aquele que comporta, né, todas as pessoas que vão permitir que a entrega seja possível. Que vão permitir que o objetivo seja alcançado. Esse é o tamanho ideal. Né? Obviamente, equipes muito grandes são ruins de gerenciar. Né? E equipes muito pequenas são meio, vamos dizer, meio triste de gerenciar a equipe pequena. Porque tu acaba tendo uma sobrecarga de gerenciamento, né? 2 indivíduos. Né? Botar um Scrum Master para cuidar de 2 pessoas, para ajudar 2 pessoas. No sentido. Né? Daí talvez tenha sejam mais adequados. Então, eu geralmente trabalho com equipes em torno de 5 pessoas. A última equipe que eu peguei como Scrum Master, nós éramos 7 pessoas contando comigo, então eram 6 pessoas, né, sendo 2 e 2 pessoas de marketing. Na verdade, uma pessoa de marketing full time e a outra meio que revezava. Não, maravilha. Luiz, para finalizar, eu tenho 2 perguntas para te fazer, mas eu vou fazer ela em uma parte só. Quem são as tuas referências no mundo Scrum? E para quem quer aprender mais, quais biografias que tu indica? Perfeito. Em termos de referências hoje, a comunidade de métodos ágeis, ela promove muito evento, promove muito webinar, muito seminário, e geralmente é nesses lugares que tu encontra as pessoas com quem tu vai trocar experiências, e é lá onde eu conheci minhas referências. Basicamente, quando eu vou a Porto Alegre para eventos, né, as minhas referências são geralmente professores de cadeiras de gerenciamento de projetos de grandes faculdades, como, por exemplo, Daniel Wildt, que é da IO Movement, que é um grande entusiasta de métodos ágeis, Scrum e XP, por aí vai. Tem também o Guilherme Lacerda, também é outro grande professor de faculdade, que ele é, se não me engano, coordenador de uma pós-graduação em cima de métodos ágeis. O Guilherme Lacerda também é outra figura bem frequente aqui em eventos. Né? Isso falando de pessoas que, digamos, que eu tenho mais contato, né, em eventos fisicamente. Né? Vários daqueles assinantes originais do Manifesto Ágil, né, que tudo começou lá com o Manifesto Ágil, consegui, seja através de livros ou através dos sites deles. Então, a gente tem aí Martin Fowler, por exemplo, que não apenas é um entusiasta de métodos ágeis, mas um grande engenheiro de software. Ele trabalha muito na linha de projetos, de arquitetura de sistemas. Ele trabalha na ThoughtWorks. Volta e meia ele está em Porto Alegre também. A gente tem Cockburn, a gente tem Kent Beck, que é o criador do XP, que seria, digamos, um concorrente do Scrum, né, o XP. Ele também é o criador do TDD, que é uma metodologia. Então, ele é um outro palestrante, autor bem importante, né, e diversos outros. Em termos de livros, né, tem vários que eu poderia citar. Né? Alguns que me marcaram, que eu li e me marcaram bastante, por exemplo. Né? Tem, obviamente, o Scrum Guide, que é a leitura obrigatória, né? Que é um livro super curto, deve ter em torno de 20 páginas, dependendo da mídia que tu lê, que é a leitura obrigatória. Tem também um livro muito bom, que é Desenvolvimento Lean de Software, da Mary Kopendick, que ele não fala de Scrum, mas ele fala de desenvolvimento Lean, bem interessante, né? que eu recomendo bastante. Tem um livro amarelo do Jeff, que é um dos idealizadores do Scrum, A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. É um dos livros mais vendidos da Amazon, capa amarela com detalhes em vermelho. Também muito bom, bem interessante. Bem focado em experiências pessoais do Jeff Sutherland, aplicando o Scrum. Até me baseei bastante nele quando eu escrevi o meu livro. Tem um outro do Craig Larman também, que é um autor bem legal. Não fala exclusivo de Scrum, fala de gerenciamento de projetos usando metodologias iterativas incrementais, assim como o Scrum, né, que é o ML Padrões, do Craig Larman. E tem vários outros, mas acho que esses são os principais. Assim, né? Tem bastante dever de casa para quem quer se aprofundar nessa área. Não, a gente vai deixar, junto com o podcast, a gente vai deixar um link para todos esses livros e as referências que tu falou. O pessoal vai gostar bastante. Antes da gente finalizar, Luiz, queria que tu deixasse um recado para a galera que está ouvindo, falar um pouquinho do teu blog, do teu trabalho hoje em dia.
Show de bola. Falando especificamente do meu blog, né, para quem tiver interesse, eu escrevo semanalmente 2 ou 3 posts sobre desenvolvimento de software e empreendedorismo, né, que são as duas coisas que eu mais amo fazer na minha vida. Né? Na verdade, 3, porque uma delas é ensinar, então eu gosto de ensinar desenvolvimento de software e empreendedorismo. Né? Meu blog é luistools.com.br, né, Luiz com Z, e tools de ferramentas em inglês, né, seriam ferramentas do Luiz para empreender. Bastante coisa sobre Scrum, bastante experiências minhas, meus posts são todos baseados em experiências da minha parte. Né? Tem o e-book de Scrum que eu mencionei antes, né? Então tem um lá que é Scrum e métodos ágeis, um guia prático. Então ele é uma coletânea de experiências minhas, né, com o Scrum. Então ele não repete o Scrum Guide, por exemplo, ele complementa com experiências práticas, não só de Scrum, como de métodos ágeis em geral. Né? Ele está à venda na Amazon e tem informações lá no blog. Para quem pensa em ingressar nessa área, né, eu dou a maior força, tem um potencial enorme, né, fico à disposição lá no blog, tá com formulário de contato, quem quiser trocar experiências, fazer perguntas, esse tipo de coisa. Né. Cada vez mais as empresas de todos os tamanhos estão apoiando os métodos ágeis e estão implementando. A gente ouve falar de empresas desde o tamanho de SAP, Microsoft, Google, né, até empresas menores, como por exemplo a Ambler e outras, né, estão adotando cada vez mais métodos ágeis no seu dia a dia, porque eles se notou, né, que não dá mais para continuar do jeito tradicional. Não dá. É muito software que atrasa, equipes que não se comprometem, a qualidade baixa. Então, quem compartilha desses problemas, né, o Agile pode ser uma alternativa. Né, seja de, no mínimo, amenizar eles, né, porque software que não atrasa é utopia, né, no mínimo, amenizar eles, quiçá a gente solucionar isso e conseguir cada vez mais entregar produtos de qualidade. Então, eu fico à disposição lá no blog, né, tem bastante material lá, mas se quiser bater um papo, tem minhas informações de contato, meu LinkedIn, tem tudo lá. Né, e fico à disposição aí quando a gente quiser trocar umas ideias novamente. Maravilha, valeu, Luiz. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu acho que tu conseguiu trazer um olhar, bem como tu disse, das tuas experiências para quem já trabalha com Scrum. Vai ajudar muito todo mundo, tanto quem já trabalha vai se identificar com o que tu falou, quem não trabalha ainda, mas quer começar, eu acho que vai se sentir mais encorajado ainda a começar. Então, muito obrigado pelo teu tempo e até a próxima. Legal, show de bola. Valeu, Luiz. Tchau. Tchau.